Beleza, Isaías 53 é o nosso texto base. No verso número 4, nessa verdade tremenda a respeito da obra de Jesus já mais do que consumada na cruz do Calvário. Aleluia. Então ele diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, graças a Deus, e as nossas dores levou sobre si. No verso número 5, ele foi transpassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, a substituição eterna. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Então, pelas suas pisaduras, ou em outras traduções, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Que alguém diga glória. Essa é a nossa condição, tá certo, gente? Essa obra é uma obra feita para que a gente possa viver com saúde. Muito bem, hoje eu quero falar um outro aspecto muito interessante, porque quando eu estava escrevendo sobre isso, sobre cura, há muitas coisas para serem faladas sobre cura, né? Mas essa aqui vai mexer um pouquinho contigo. E vai requerer que você anote bastante aí o que a gente está falando, mas que depois você torne a ouvir. Você vai entender por quê. Porque há uma situação aqui muito interessante sobre a questão de nós sermos testemunhas. Às vezes a gente olha pela palavra, e a palavra sempre dá essa declaração, você é uma testemunha de Cristo. Claro, nós somos uma testemunha de Cristo. Mas nós todos, sobre a face da terra, estamos numa posição de sermos testemunhas de relação a alguma coisa. E é com isso, mais ou menos, que eu quero conversar contigo. Então, vamos nessa. Toda a vida do ser humano, no mundo, de um modo geral, ouça aí, é uma vida inserida dentro de situações, de fatos, acontecimentos naturais. É uma realidade da qual nós vivemos, estamos nesse mundo, do mundo físico, das realidades e acontecimentos que acontecem dentro desse mundo físico. Tudo aquilo que envolve a nossa vida dia a dia. Mas também o homem não sabe disso, a maioria deles, mas nós sabemos que existem as realidades que nós não vemos. Da qual, então, eu posso ler isso aqui com você em Hebreus capítulo 11. Aleluia! Estou animado! Hebreus 11. Pastor Moro está embarcando hoje, ele ficou animado. Essa semana foi boa para ele. Hebreus capítulo 11, verso 3. Só para você... Nós sabemos disso, você conhece a passagem. Hebreus 11, 3 diz, pela fé, nós entendemos, porque cremos, né, que o universo foi formado, o quê? Foi formado de uma realidade invisível, de uma realidade que sempre foi realidade. Então, veja, foi formado pela palavra de Deus de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, mas são reais. Não está escrito das coisas que não existem. Só porque eu não vejo algo, eu posso dizer que não existe? Você não vê o microscópio, você não vê microscopicamente, nós não temos essa capacidade de ver com os nossos olhos os vírus, as bactérias, mas elas existem. E tantas outras coisas. Então, há um mundo que a gente chama do mundo do Espírito, dessa realidade do Espírito, que criou todas essas coisas. Está dando para entender? Então, vamos seguindo em cima disso aí. Então, a maioria das pessoas, ou uma boa parte das pessoas, elas vivem as coisas do mundo sem perceber que, na verdade, vai anotando isso, quem comanda o mundo natural é o mundo do Espírito. Quem comanda essas realidades que nós estamos aqui acostumados com elas, que nós enxergamos os acontecimentos, os fatos, quem comanda é o mundo do Espírito. Uma realidade que nós não vemos, mas cremos. Diga aleluia. Que segredão é esse? Então, na verdade, existem duas possibilidades pelas quais o homem ele pode optar para viver. Bom, eu e você, nós fizemos a opção certa. O mundo, as pessoas lá fora, por não conhecerem a verdade, eles não podem fazer essa opção.
Então, que opção eles têm? A única que eles têm, viver a realidade desse mundo natural, com tudo que se apresenta, os fatos, os acontecimentos, né? As doenças, as impossibilidades, os fracassos e as derrotas que permanecem. Esse é o mundo natural, porque não tem mais nada. Eu vou pensar, o que é isso aqui? É isso aí que existe. O que eu estou vendo é o que existe. É só nisso que eu creio. Então, só existem essas duas opções e nós vamos começar, então, agora a escrever. Escreve aí. A realidade natural é tudo aquilo que faz parte do viver no mundo natural. E tudo aquilo que nós fazemos, desde acordar até dormirmos, nós lidamos muito com situações naturais, acontecimentos, fatos, situações naturais todos os dias. Só, aleluia, agora que eu estou animado. Que tudo isso nós precisamos aprender a lidar com os acontecimentos, com os fatos, as situações naturais que estão aí, só que nós temos que aprender a lidar com isso de maneira com o mundo, com a verdade do mundo do Espírito. Esse é o segredo. A forma como eu abordo as situações ao meu redor, do ponto de vista natural, e que nós sabemos que tem muito da mão do inferno em várias coisas, nós temos que lidar com o mundo invisível que nós cremos que é referido pela palavra. E pela palavra, nós vamos lidar com essas situações. Porque se eu reajo como as situações naturais, os acontecimentos estão aí, e tudo que aconteceu eu reajo como esse mundo natural pede, como o inferno quer que eu reaja, não venço, não vou para frente, não ganho, não sou vitorioso. Está dando para pegar? A outra opção é essa, que é a qual nós temos. A realidade espiritual é tudo aquilo que Deus escreveu sobre o viver do homem no mundo natural. Interessante. Para cada situação que eu e você enfrentamos, existe uma palavra de Deus sobre. Não tem uma que fique de fora. Ah, pastor, não encontrei ainda na Bíblia nenhuma situação que se encaixe na minha. Não pode. Não tem como. Qualquer situação que você esteja enfrentando, Deus tem uma palavra sobre. A palavra que Deus tem sobre é do mundo do Espírito. É do mundo invisível e requer que nós creiamos. Não tem como eu ver, não tem como eu sentir ou tocar, eu tenho que crer. E muitas vezes o que Deus nos pede sobre aquela situação é um posicionamento completamente diferente daquilo que aquela situação está me pedindo que eu faça do ponto de vista natural. Está pegando? Muito legal. Esse é o caminho do mover da fé. Eu aqui compartilhei na quarta-feira falando sobre isso. E parece que os cristãos não foram treinados, não foram ensinados, e na verdade não foram mesmo, a destreinar a sua maneira de reagir às coisas. A destreinar a sua maneira de dar uma resposta conforme ele acha, ou ele pensa, ou como... eu acho que assim vai ser melhor. Espera aí. Nós temos que treinar a nossa vida novamente a responder com base no que Deus diz. Por isso, o justo, é o meu caso, o teu, o justificado, ele andará por crença, ele andará respondendo com base na palavra. É por isso que Deus escreveu um livro para ser uma ação pura. Porque esse livro é uma instrução para mim e para a sua vida diária sobre o comportamento que eu preciso assumir diante das situações que nós enfrentamos, gente. Enfermidade é uma. Não tem como você vencer as enfermidades se você não se posicionar com a verdade. Não adianta só saber. Tem um posicionamento nisso. Não é só lá, eu sei, Jesus cura, tá legal. E se a doença te leva até a cova, você ainda vai estar ali, morreu. Ah, mas o que houve? Tem alguma coisa errada. Funciona, esse livro funciona. Ele é poderoso. Exatamente o que ele disse é o que é. Então eu digo para vocês que Deus escreveu tudo que eu e você precisamos para viver e enfrentar as situações desse mundo. Tudo. Não fica nada de fora.
Muitas vezes, pela nossa pressa, a gente segue adiante sem... Não podemos fazer isso. Se é que nós queremos vencer. Você quer vencer? Diga aleluia. É isso aí. Então, o justo viverá por fé. É uma declaração que muitas vezes as pessoas tendem a declaração religiosa, o justo viverá por fé. Eu sei. Não é uma força de expressão de fé. Não é uma opção de escolha. Quando a Bíblia diz... Perdão. Quando a Bíblia diz o justo... Cadê minha água? Opa, do lado de cá. Quando a Bíblia diz o justo viverá por fé, é porque não tem outra chance, não tem outra opção. Diga aleluia. Você entende quando está escrito o justo viverá por fé, é um mandamento? E abençoado é aquele que obedece. É só isso que acontece. Eu nunca vi uma pessoa se posicionar em crença numa ação correspondente ao que acredita e perder. Nunca vi. Nunca. Eu nunca vi. Ele sempre é abençoado. Sempre vê o resultado de Deus. Eu nunca vi. E o pessoal ainda duvida da fé. Impressionante. A nova criatura, que é o nosso caso, gente, não tem outra maneira. Então, eu tenho realidades naturais que nós enfrentamos. Quando o pastor Mori falou aqui conosco, nós não negamos essas realidades, mas nós trabalhamos essas realidades naturais, os acontecimentos, as situações que nós enfrentamos, pelo ponto de vista e com o posicionamento e a ação da palavra. E não damos moleza para isso não. Ok? E a gente pega firme com a palavra em cima dessas situações. Em outras palavras, o justo viverá por fé, porque não existe chance, nem é possível para a nova criatura viver de outra maneira. Não, mas olha só, estou dizendo para você, nós temos que ser convencidos, porque a carne pode dizer para você e para mim, ali, deixa disso, eu tenho alguma coisa para dizer. Não, você pode viver de outra maneira, claro que pode, só que você está indo para a direção errada. Você está na mão contrária das bênçãos, do avançar de Deus, do propósito de Deus. Não tem como, Deus tem um plano para a tua vida. Ele tem um propósito maravilhoso para você, para a tua família, para te abençoar, nossa, vou contar um negócio. Não tem como. Mas só se nós nos posicionarmos pela fé, com a verdade. Em qualquer situação. Nós temos que perceber a inclinação, a inspiração de Deus para nós executarmos o que Ele quer. Não o que eu acho, o que eu penso. Posso, como nova criatura, viver como velha criatura? Posso, mas eu digo para vocês, são os crentes mais derrotados sobre a face da terra. São os crentes, olha, ouça isso. São os crentes que estão constantemente deprimidos, tristes, frustrados, reclamando da vida. São governados pelo que sente. É só começar e fica ali 300 anos. Alguém está pegando? Por quê? Porque são novas criaturas, mas querem viver como o mundo vive. Gente, como o mundo vive, só tem derrota. Só tem fracasso, só tem miséria. A nossa maneira é diferente de viver, porque o justo viverá por acreditar na realidade do Espírito que criou essa realidade natural, que alguém diga glória. Por acreditar na realidade do Espírito, daquilo que não vemos, mas cremos e executamos. Em cima daquilo que nós vivemos. Não tem outra. Deus te dá vitória. Uma vez alguém disse isso para mim, na reunião assim, o pessoal falou, mas vocês têm esse negócio, esse jeito de pregar, de ensinar, como se vocês dão ordem a Deus. Eu falei, não é questão de dar ordem, nós simplesmente estamos executando a ordem que é dele. A ordem que é dele é o seguinte, Elinho, viva pela minha palavra. Está escrito, é assim que você tem que viver. O que a pessoa não entende é que ela acha que a gente tem uma palavra certa para isso, agora eu tenho que tentar lembrar, metido. Não é metido, a certeza que eu tenho de dar certo não foi eu, nem minha. Deus não chegou para mim e disse assim, Elinho, olha, eu não sei não, cara. Se você agir com base na minha palavra,
Pode ser que dê certo, pode ser que não. É assim? Não. Se você agir com base na minha palavra, vai ser exatamente o que está escrito. Uhul, glória! Então eu tenho certeza, por isso fé é o quê? Se eu não tenho certeza, não dá para avançar. Mas se eu tenho, porque eu creio. Não é uma certeza porque eu estou vendo antes primeiro. É uma certeza que está aqui, que a palavra dele não volta vazia. Você crê. E você parte para frente. Aí você vê a manifestação do poder de Deus. Então, Deus sempre age, pastor? Claro. Vou te fazer uma pergunta aqui que você tem que começar a colocar isso dentro do teu coração. Pastor, Deus sempre responde às suas orações? Sempre. Eu não tenho uma oração que Deus não me responda. Uma! Não estou falando em relação à sua vida. Eu fazer uma oração por você, porque envolve corações e situações que tem no coração da pessoa. Mas a minha vida pessoal, é só eu falar com ele, acontece. Pode dar um aleluia? Ah, pastor, é metido. Nada disso. Eu quero ler para você, 1 João. Isso é para todos nós, gente. Isso aqui é alegria nossa. Isso aqui não é porque nós somos melhores, é porque Deus é fiel à sua palavra. Ora, se eu acredito e Ele é fiel à sua palavra, Ele vai responder todas. Então vamos lá, 1 João 5, verso 14. Esta é a confiança, ou a certeza que nós temos para com Ele, que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele o quê? Ele não só ouve, o que Ele faz? E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos, convictos de que vamos obter o pedido que temos feito. Olha aí, o próprio Senhor está dizendo assim, Elinho, pode ser metido, vai. Aí as pessoas interpretam errado, como se eu orasse ao meu pai, eu não soubesse se Ele vai me abençoar ou não, se Ele vai me bater ou vai me curar, se Ele vai deixar eu ir para o beleléu, ou... Que Deus é esse que a gente serve, que a gente não sabe nada sobre Ele? Pode ser que dê certo, pode ser que não, mas é isso aí, gente, é a religiosidade que está comendo o fígado da igreja do Senhor. Porque todo mundo presta atenção nessas coisas, nesses devaneios pastorais. Em vez de prestar atenção no que está escrito. Elinho, olha só, se tudo que você pedir em oração, crendo, receberei. Meu Deus do céu, para pensar isso 10 dias só. Meu Deus, o que é? Como é que é? Tudo que você pedir, crendo, recebereis. Então Deus é que está doidão, não é não? Está escrito, é segundo a vontade dele, é isso aí, vai acontecer. É a vontade de Deus que nós andamos com saúde, sejamos curados ou não? É ou não é? É ou não é? É ou não é? Glória! Que é isso? Isso é que é andar com Deus tremendo. Deus que funciona. A gente está lotado de crente. Uma boa parte do Senhor vive com o Senhor, mas não tem certeza se Ele é bom. Não tem certeza se Ele quer o melhor. Não tem certeza sobre nós progredirmos, andarmos nesse mundo e sermos testemunhas da bênção de Deus na nossa vida para sermos uma bênção para outros. Ainda tem cristãos, novas criaturas nas igrejas, andando e achando que nós temos que viver como o mundo. Pode ser que a gente sofra, pode ser que a gente receba uma calamidade, a nossa vida vai para o beleléu, mas sabe como é que é, né? Graças a Deus, Jesus está comigo. Aí ele apanha na família, toma trombada a sua vida inteira, por quê? Ele recebeu um processo religioso de cabeça, falando a respeito de Jesus, mas não aprendeu a viver a verdade. Ele não aprendeu que ele, sendo nova criatura, ele precisa viver de acordo com a palavra. Ele, como nova criatura, continua a viver como todo mundo. Sabe como é que é, né, pastor? Puxa, aconteceu com fulano de tal, né? Pode ser que aconteça comigo.
a toda a impressão que ele tem dos acontecimentos naturais desse mundo que acontecem com as pessoas, ele também tem, que ele sabe como é que é. Nós estamos aí, estamos vivendo, não sabe como é que é. Sabe como é que é o quê, rapaz? Você não sabe nada, rapaz. Onde é que você está? Sai dessa igreja, rapaz. Tem um bocado de cemitério aí, rapaz. Esses caras estão ensinando o quê a respeito de Deus? Eu posso falar aqui, eu estou na escola bíblica, não chamei você? Mas eu tenho que acordar, cara, é uma questão de vida ou morte. É a tua família, é os teus filhos. Quem vai te ensinar a ter sabedoria, a declarar sobre os seus filhos bênção? E não ficar dizendo para ele, meu filho é uma peste, é uma praga. Quem vai te ensinar? É a igreja religiosa? É o cemitério que está por aí? O cara entra na igreja e sai pior. Recebi um e-mail aqui, de uma pessoa do Espírito Santo. Começou a assistir o Exerça Sua Fé. As palavras que tem lá, as séries de mensagens e tal, começou a ouvir. Aí mandou para cá. Gente, eu tenho que falar, puxa, eu estou há 20 anos na igreja, mais frio do que uma geladeira. Minha vida é um bagaço. Comecei a ouvir e começou a despertar dentro de mim uma coisa assim para lutar pela vida. Dentro da igreja. Paralisada pelo inferno. Porque o próprio homem paralisa. Mas o Espírito Santo não vai cair. Deus não vai entrar na igreja para dizer assim, ó, pastor, cala a boca aí, deixa eu acertar o que está acontecendo aqui. Que é a responsabilidade dos ministros, terem o espírito da palavra, ter a fé em alta. Mas vão aprendendo tantas coisas, gente, que parece a verdade, mas não é, igual o Denorex. Parece, mas não é. Esse negócio de parece, mas não é, chama-se falso. Eu estou dizendo para vocês, o dia que eu entendi essa verdade sobre a fé, minha vida mudou, minha família foi transformada e minha vida só foi embora. Então não estou falando aqui para vocês porque eu estou dando aula não, eu tenho experiência disso aí. Em qualquer área da minha vida, pode vir conversar comigo que eu te falo, eu te provo, eu sou a testemunha viva de que funciona. Meu Deus, é um perigo. Em outras palavras, a igreja viverá por colocar em prática aquilo que acredita da realidade do mundo do Espírito de Deus. Ela precisa viver. Eu tentei iniciar aqui, eu tinha que falar muito na quarta-feira, mas não consegui no seminário, sobre a necessidade que eu e você temos de renovar muito a nossa mentalidade. Muito, gente, em todas as áreas. Destreinar maneiras estranhas, maneiras já habituais de falar errado. Críticas, murmurações, falar mal das pessoas, sabe? E outras coisas saindo da boca. Nessa vida, eu vou contar um negócio, que saco. E tantas coisas que parece estar engrudado, porque todo mundo fala isso e parece que você não pode ser diferente. Eu estou dizendo para vocês, isso não é negar a realidade de nada. Se eu estou vendo uma situação natural, por que eu tenho que declarar ela como natural, dizendo tudo a respeito dela? Se eu estou passando por uma situação difícil, eu não preciso toda hora ficar dizendo, eu estou assim, gente, minha situação está assim, vocês orem por mim. O pastor Tomi falou isso no domingo à noite aqui. E tal, ora por mim, porque eu estou assim, isso e tal. E o cara continua falando, minha situação é assim. Ai, meu Deus. Eu estou declarando que o meu Deus é desse tamanhozinho e que o inferno é poderoso. Eu não estou negando aquela realidade, mas não vou dizer nada que ela se encha. O que eu vou dizer para cima para ela é o que está na palavra. Olha aí, vai cair, teus dias estão contados. O meu Deus se levanta e Ele vai me dar a vitória. Olha aí, já era, hein? E ó, no nome de Jesus, hein? Pode ir embora. Mas a igreja não está treinada a fazer isso. Está com todo mundo lá fora. Parece assim. Que força tem a igreja? Quando vê uma situação que enfrenta, começar a chorar. Vai ficar difícil.
Mateus capítulo 18, vamos lá. E agora sim tem um princípio aqui fabuloso, fantástico. Uma boa parte aqui conhece, outros não. Medita ao longo dessa semana, vou te dar um dever de casa. Mateus 18. Jesus diz algo sobre concordância. Mateus 18, verso 16. Diz assim: estava falando de uma situação sobre duas pessoas entrarem em acordo, ou pelo menos terem um entendimento sobre o seu relacionamento, um com o outro e tal. E Jesus acaba colocando um princípio que é poderoso demais, verso 16. Se, porém, não te ouvir, essa pessoa do qual você conversa com ela, a respeito da situação que eles têm que lidar, toma ainda contigo uma ou duas pessoas. Interessante, né? Para que, eu grifei na minha Bíblia, pelo depoimento, pelo quê? A testemunha é uma testemunha que isso aí, depõe. É importante? Claro que é, porque o que Jesus falou aqui é a palavra, é a verdade, e é aceito como um fato. Até mesmo na jurisdição, no jurídico, duas pessoas, como testemunhas ou três, dando um depoimento a respeito de algo, o fato se estabelece. Escuta, gente, isso é poderoso. O inferno sabe disso? Sabe. Pelo depoimento de duas ou três testemunhas, grifa aí mesmo, toda palavra se estabelece. Meu Deus, isso é poderoso demais. Então, Jesus, ele está fazendo uma referência a uma passagem do Velho Testamento. Paulo também refere sobre isso 2 vezes. Que fala que pelo depoimento de 2 pessoas, todo fato será estabelecido, ou 3. Muito bem, verso 19. Em verdade, então eu digo para vocês, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de quê? De qualquer coisa. A respeito de qualquer coisa. Que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está no... Isso aqui é só para te provar que se 2, eu e você, nós concordarmos a respeito de algo, porque nós estamos dando testemunho, Deus tem que estabelecer o fato, está escrito. Não é uma coisa assim, Ailinho, vou pensar. Você vai pegar aqui o pastor Hélio, vocês vão orar aí o negócio aí, pode orar. Então, mas eu vou pensar se eu vou estabelecer esse fato. Ele não vai pensar, já foi estabelecido. É por isso que ele disse, se nós ligarmos aqui, será ligado aonde? É direto, meu querido, o interruptor é aqui mesmo. Já liguei, ligou lá em cima. Thank you, my Lord. É porque a gente não para meditar no tamanho dessas verdades. Como isso é poderoso. E para quê? Nós vamos testemunhar a respeito daqui. Vamos testemunhar a respeito da formiga. Que linda, né? É linda a formiga, é. Então, olha assim, uma formiga é linda. Jesus está falando de princípios, ele sempre falou de princípios de coisas que nós vivemos. Situações que eu e você enfrentamos. Está dando para pegar? Vamos continuando, que isso aqui é legal. Então, todo fato, vai anotando. Todo fato será estabelecido pelo depoimento ou testemunho de 2 testemunhas. Mais de uma testemunha precisa concordar com um fato para que ele se estabeleça. Isso é um princípio da fé. Escuta, por que a fé funciona na minha vida? Porque olha para cá, o que é na verdade fé? Eu concordo com o que Deus disse e vou com Ele. Ele é a palavra. Glória, Ele é a verdade. Ele achou alguém, eu e você, que concordássemos com essa verdade. Eu concordei com Ele com essa verdade. Então, quando eu concordo com a verdade dEle, a verdade se estabelece. Aleluia! Você não precisa de outra pessoa para te ajudar?
Quando eu concordei com o fato que Jesus venceu na cruz do Calvário, Ele é meu Senhor, me tornei nova criatura. O fato foi estabelecido. Estou animado. Meu Deus. Vai, pastor, fala, Jeová. Meu Deus, gente, isso aqui é tremendo. Ora, se na cruz do Calvário está escrito o fato que Jesus levou sobre si as enfermidades. O que mais? E as nossas dores. Quando alguém concorda com este fato, o fato o quê? Isso que é fé. Pastor, mas preciso que eu concorde? Claro, você tem que crer, senão não vai chegar na tua casa. A salvação já foi providenciada para o mundo inteiro. Todos os seus vizinhos e amigos que estão no inferno já poderiam estar em liberdade. Se eles não concordarem, não verão o resultado do fato. Não concordarem, não verão o fato estabelecido. Isso aqui é poderoso. Então, vai ouvindo, vamos devagar. Toda a realidade natural desse mundo, na verdade, ouça, é uma testemunha, é um fato, esperando, ouça, o homem, outra testemunha, para concordar com aquele fato. Alguém está pegando? Então, quando existem situações que elas não estão de acordo com a palavra na nossa vida e que a gente enfrenta todo dia, são os combates, a luta, essa situação só está lá chamando a mim e a você para testemunhar com ela que está ali. É difícil, não vai mudar, está complicado. Vou ter que encarar isso, estou vivendo, agora sabe como é que é e tal. Eu estou concordando, então aquele fato perpetua. Fica instalado porque eu resolvi acreditar e concordar com a situação que o inferno está promovendo. Ei, para cima de Moá? Não, estou fora. Pastor, mas é assim que você tem que viver. Você tem que aprender a viver dessa maneira. Mas assim a gente é maluco. Sou maluco mesmo. Olha para o teu irmão, ele é maluco. E não adianta chegar para as situações e dizer assim, show, não quero. Não adianta ficar olhando e chorando todo dia. Eu comentei aqui na quarta-feira, se você esteve aqui, e aquilo me chamou a atenção, e eu tenho meditado algumas coisas sobre isso. Quando Deus chega para Josué para dar uma instrução para ele, agora você acredita? O cara ia pegar uma jornada para levar o seu povo para a terra prometida, e Deus tem essa precisão e esse... Não, peraí, eu preciso conversar com Josué. E se Deus vem e conversa com ele, porque o negócio é sério. Chega para ele, garoto, tu vai fazer direitinho aquilo que está escrito na minha palavra. Você vai meditar nessa palavra. Você vai abrir a boca para falar desse livro. Se você fizer isso e não se desviar, você terá vitória em cima de vitória. O que Josué iria enfrentar? Inimigos, situações, das mais variadas, da promoção do inferno. Ele só venceria se ele estivesse de maneira contínua, ouça, concordando com a palavra e declarando essa palavra sobre. Diga aleluia. Então a jornada cristã, digo para vocês, ela não é caladinha, ela não é pacífica, nesse contexto, ela não dá mole. Eu digo para você, você tem que acordar e todo dia você tem que se posicionar. Todo dia. Tem que sair sabendo como tem que se posicionar. Se relaxar, estou cansado. Está cansado de quê? Está escrito que ele faz forte ao cansado e renova a força daquele que não tem nenhum vigor. Deus não dá mole para a gente, aleluia. É bom que ele é um sargentão, aleluia, no bom sentido, né? Vamos lá, treinar, pique no lugar, vai, flexão, vamos. A jornada da fé é essa. Está a fim de encarar? Só vai vencer, aleluia. Mas eu quero ficar aqui no meu cantinho. Então fica sendo amassado pelo inferno. Quando ele já é inimigo derrotado.
Muito legal. Então, vamos lá dar esses dois exemplos. A doença é uma realidade natural, um fato natural, e como foi dito, e a gente diz, a gente não nega essa realidade. A dor, os exames, os sintomas, essa minha voz anasalada que o inferno resolveu me pegar esses 3 dias, você entende o que eu estou falando? Beleza, isso aí tudo é um fato. Preste atenção. Então a doença, com tudo isso aí, é uma testemunha. É um fato que está esperando o homem para concordar com ela. Então o que acontece? Ela se estabelece, fica e faz o que quer. Ei, misericórdia, essa é a palavra, garoto. Mas só vai perguntar isso para a igreja do Senhor se eles entendem isso. Não. Vai falar sobre isso aí, senão vai ser apedrejado. Mas é verdade. Vem cá, quem é que comanda esse mundo? Quem? O mundo do Espírito. De que lado nós estamos? Daqueles que venceram. Quem tem a palavra de autoridade? O inferno? Não, eu e você. É para ser usada? Claro que é. Quando Jesus disse assim em João 12:31, o príncipe desse mundo será expulso. Foi expulso ou não? Enquanto as pessoas acreditarem que ele ainda reina, ele continua reinando. Eu vou dizer, nós temos que dar um stop para Satanás, rapaz. Há muitas situações na nossa vida, se você parar ele com a autoridade e o entendimento que tem, ele vai parar de fazer gracinha na tua vida. Vai fazer gracinha onde... É lá mesmo, aleluia, Wesley. É lá o lugar dele, mora na quinta dos infernos, nas quintas dos infernos. Ele não tem nem a chave de casa. Jesus tomou as chaves da morte e do inferno, aleluia. E o cara quer chegar para cima de Moai. Que aí, rapaz? Pastor, não cutuca ele não, cuidado. Eu não tenho medo de falar assim do diabo? Não tenho, ele é inimigo derrotado. Ele não pode tocar na minha vida. Ele não pode fazer o que ele quer. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Vai ter que me aturar sobre a face da terra até eu completar a obra que eu tenho para fazer para Jesus. Vai ter que me engolir. Vai infartar toda vez que encontrar comigo. Isso aí, garoto. Pronto. Pegou isso? O que a maioria das pessoas fazem? Estou doente. Estou assim. Estou mal. Segundo posicionamento errado. Começa a ser acometido de algo, aí se entrega o corpo para aquilo ali que pede. Estou cansado. Acabou, fica ali mesmo, irmão. Está mortinho. Quem é que comanda? É você, um ser espiritual, ou o seu corpo que manda? É o seu corpo que manda na tua vida? Vou te dizer, se o seu corpo manda na tua vida, você está fora do equilíbrio da fé. 2, se a tua alma e as suas emoções comandam a tua vida, você está fora do equilíbrio da fé. Isso é sinal que o nosso espírito não está fortalecido. Pastor, mas eu vou ter que agir em fé, assim, quando eu estou... esse negócio aí, essa gripe veio, tá certo. Ele quer bater em cima da gente e tal. Você sabe como é que é, né? Sei, teu joelho ficando tudo assim quebrado, teu corpo está todo quebrado. O que você faz? Eu mando neles. Vou para o chuveiro, tomo banho. Tu me fortalece, o Espírito do Senhor está comigo. Ele vivifica o meu corpo mortal todos os dias. No sábado eu não estava conseguindo nem chegar aqui, não sei nem como é que eu saí de casa, mas fui completamente renovado na reunião de noite. Saí daqui, era outro cara. Alguém está dando para entender? Quem é que manda? Somos nós. Ou qualquer outra coisa. Quem é que manda? As situações que eu estou enfrentando, dizendo para mim que, olha, daqui você não passa, você vai estar sempre no prejuízo, sempre na derrota, você nunca vai casar. Olha aí. Foi geral agora, hein? Foi geral, hein? Nunca vai reconstituir a sua família. Olha aí. Olha só o inferno.
Como é que nós lidamos com essas situações, reconhecendo esses fatos, concordando com eles e depois chorando e botando o CD da Maísa, meu mundo caiu, e que me fez ficar assim. Pastor, eu nem aguentei, tomei até uma dosezinha, porque também está... Sai da lama, jacaré! Mas o senhor também não sente tudo isso? Meu querido, eu não quero saber o que eu sinto. Eu sinto tão igual a você, como Jesus sentiu tão igual a você. Você acha que quando ele estava ajoelhado ali, não está sentindo nada, né? No Getsemane. Suou o quê? Foi aquele sentimento que deu continuidade ao próximo passo dele? Porque se fosse pelo sentimento, dali ele já se levantava. Carruagem, anjo, um abraço. E o quê? Mas não era isso que o inferno estava querendo? Assovia para os cavalos, a carruagem vai chegar. Olha isso, não é miríade de anjo, rapaz, vai embora. Então, nós somos paralisados pelo aquilo que a gente está olhando. Meu filho, meu Deus, que problema. Meu filho não consegue aprender. Meu filho não dá trabalho. Meu filho. Todo dia. Falando errado. Concordando errado. Ora, se eu quero mudar a situação do meu filho, a situação minha, eu tenho que dizer outras coisas e concordar com Deus. Que nós somos aliançados, que a nossa descendência é uma bênção. Mas como é que eu vou dizer que meu filho é uma bênção, ele é uma peste? Exatamente, você concordou e testemunhou com o que você está vendo no mundo natural. Ele é assim, no mundo natural, uma peste, mas você não sabe que pela fé nós temos que concordar com o mundo do Espírito, que ele é uma bênção, então você, pela fé, concordando que ele é uma bênção, você vai ver ele se tornar uma bênção. Que alguém diga glória nessa noite. Meu querido, eu tenho 3 filhos, já passei pela adolescência com eles todos. Eu sei como é que é. Temos que aprender, está aí a vida para nos ensinar de que maneira eu vou me posicionar com eles ou com qualquer coisa na minha vida. Meu carro quebrou, a geladeira pifou. Agora veio essa conta. Meu Deus. Estou só concordando. Estou só concordando. Eu estou falando para vocês, gente, é um procedimento que nós vamos ter que levar até o final dos nossos dias nesse mundo de trevas. Nesse mundo onde o inferno promove isso aí. Por que o mundo está desse jeito? Porque o mundo acredita que o diagnóstico é câncer, vai morrer em 6 meses. Quando na verdade é um espírito de enfermidade que está naquela pessoa, basta apenas ela saber e mandar ele para o beleléu. Alguém está pegando? Ou qualquer outra coisa. Meu filho está nas drogas. Pois é, o inferno levou, você deixou? Não é assim não. A igreja tem que estar preparada no entendimento. Isso é fé, tem que exercer fé. Pastor, quanto tempo eu vou ter que fazer declarações e concordância com a verdade, quantas forem necessárias até ver o resultado? Eu faço. Quantas vezes eu tiver que dizer, tenho saúde, eu tenho saúde da planta dos pés, a raiz do meu cabelo, cada célula, cada órgão é cheio de vida e fé, é cheio de vida e saúde, amém, todo dia. E assim nós vamos. E assim nós vamos. Sobre as situações, declarações da palavra. Diga aleluia. Vá comigo a Provérbios 4, rápido. Verso 20. Filho meu, atenta para a minha palavra, ao fato absoluto, à realidade absoluta, à verdade que criou tudo que existe. Filho meu, atenta para as minhas palavras, os meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. Não deixe apartar-se dos teus olhos, não sai da tua frente. Guarda no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem acha e o quê? Porque isso se torna essa regrinha de prescrição, de que você tem que tomar algo sempre.
Não é assim? Tomou lá o remédio, 8 em 8 horas, 6 em 6 horas, você vê o resultado depois de um tempo que você está exercitando isso. Então, para cima das situações, eu tenho que testemunhar sempre com a palavra. Quantas vezes? 1, 2, 3. Dorme dizendo que teu filho é uma bênção todo dia, com base na palavra. Acorda dizendo, meu filho é uma bênção. Meu filho aprende, ele cresce, ele vai ser um bom profissional. Eu tenho certeza que na frente deles tem portas maravilhosas para trabalho para ele. Eu tenho certeza que ela ou ele vão casar com a pessoa certa. Aleluia! É a nossa responsabilidade, gente. E não ficar dizendo as coisas que estão acontecendo. Isso é fácil, o mundo faz, todo mundo faz, e tomar uma cachaça e fica lá. Não muda em nada. Continua a mesma coisa, cheguei em casa, mesmo problema. Vou sair de férias. Não vai, nossos problemas estão lá. Que alguém diga glória. Então a igreja, toda a realidade espiritual é uma testemunha à espera do homem para concordar com ela. Uhul, glória a Deus. Olha aí, tem que ouvir esse CD de novo, hein? A igreja vive... Quando você escreve, eu tomo um gole. Essa branquinha é água, viu, gente? Olha aí. Então, olha, a igreja vive sempre, escreve sempre mesmo, bem grande, para concordar com a realidade espiritual da palavra de Deus. Então, sob o depoimento de 2 testemunhas, Deus diz, é assim, Elinho. Pelas suas pisaduras você foi sarado. É assim, Elinho. É assim, está escrito, é o fato. Eu estabeleci a verdade. Então, a igreja está aqui como nova criatura para concordar com essa verdade. E todo fato, então, o quê? O inferno, ele fica desesperado, não tem como. O fato já foi estabelecido. De quê? Da saúde, da recuperação, da transformação da casa, da família, de qualquer área. Isso aqui é um princípio para tudo. Não dá não. Depois você pega com alguém que escreveu mais rápido aí, senão a Deise não vai ter tempo para dar aula. Então, vou passar mais uma frasinha, hein? Vamos lá, rápido aí, gente, letra de médico. A voz de Deus é uma testemunha que precisa. Pode anotar aí, vou terminar com essa frase. Olha como eu coloquei. A voz de Deus é uma testemunha que precisa da concordância do homem para que ela se estabeleça. Pastor, eu pensei que se eu tivesse meia dúzia de Bíblia lá em casa, maravilha. Funciona. Aí eu tenho versos espalhados pela minha casa inteira. Eu estou sempre pedindo para os outros orar por mim. Mas eu mesmo agir em fé? Eu mesmo concordar com a verdade? Nunquinha. Eu peço aos outros, porque os outros têm fé, eu não tenho, pastor, eu vou pedindo. Peguei meu rádio, fui ligar para São Paulo para falar com o pastor Sebastião. Passo o rádio. Pastor Sebastião, tudo bem? Não. Aqui quem fala é César. Eu falei, César? Pai, perdoa, eu estou ligando para outra pessoa. Não, eu sou aqui de Volta Redonda. Poxa, cara, você me perdoa, eu estou ligando para outra pessoa de São Paulo. Foi um prazer falar contigo, tudo bem. Pastor, pera um pouquinho. Olha, já que o senhor ligou, senhor, por favor, lembre-se de mim nas suas orações. Você entende o que eu estou querendo falar? A pessoa não faz nada para concordar com a verdade e mudar a sua vida, mas fica pedindo os outros. Hã? Não é nada de errado nós orarmos uns pelos outros, não fazemos isso? A Bíblia recomenda, mas não exime a minha responsabilidade de ser uma fiel testemunha junto com meu Pai, em concordar diariamente com fatos da palavra sobre as situações que nós vivemos, e saúde é uma.
Pastor, na minha família todo mundo morre com 50 anos, todo mundo tem infarto, todo mundo lá tem diabetes, todo mundo... Você dá uma banana para isso, você já foi resgatado da maldição da lei. E pega firme e diz, Satanás, acabou, isso aí é com o pessoal que não te conhecia. Pertenço a desse meu corpo, é templo do Espírito Santo, fui comprado pelo sangue do Cordeiro. Eu sou corpo de Cristo, olha só quem eu sou, rapaz. Diga aleluia. Eu estou falando para vocês, gente, não dá mais para brincar de igreja, nem ficar aí de igrejinha, indo para culto, voltando para casa, saindo mesmo. Não dá mais. Se você vai avançar e tua família ser abençoada, se você se acostumar com esse negócio de igrejinha, tu está lascado, cara. É tempo de combate. É tempo de nós sermos abençoados para abençoar outras pessoas. Porque aquilo que o pastor falou aqui domingo à noite, muito legal, quando você começa a ver resultados de Deus na tua vida, o que acontece, você tem a ousadia de orar pelas pessoas. Ele dizia, rapaz, sai dessa lama aí, rapaz, que negócio é isso? Olha, eu quero te dizer o seguinte, meu Deus é poderoso, rapaz. Ele disse que levou as nossas enfermidades, ele levou, já fui curado, rapaz. E você vai lá ousadamente ora, você foi abençoado, então agora você pode se tornar uma bênção. Que alguém diga glória a Deus. E está encerrada a primeira sessão.